receber a palavra do Senhor? Seu coração está aberto para receber de Deus? Aquilo que Ele vai falar com você sempre é uma boa oportunidade. Nós, quando vemos a igreja, sempre nós escolhemos o melhor. Quando Maria escolheu estar aos pés de Jesus, Ele disse: ei, não mexam com ela. Ela escolheu a boa parte. E você escolheu a boa parte nessa noite. Você escolheu estar na casa do Senhor. Você escolheu aprender de Deus. Você escolheu vir ao Senhor hoje, entregar seus fardos, suas dores, tristezas, alegrias, vitórias. Nós estamos num lugar altamente frutífero. Um lugar altamente poderoso para que o seu milagre aconteça hoje. Esse lugar aqui é um lugar onde Deus quer manifestar a glória dele na minha e na sua vida. Eu quero começar essa palavra. O título dela é Deus ainda não terminou. Deus ainda não terminou. Talvez você tenha pensado que Deus terminou na sua vida por aquilo que você viveu. Mas a palavra de hoje é que Deus não terminou. Antes de entrar no texto mesmo, eu quero ler um texto profético para a vida de Murilo. E o texto que eu quero deixar para você, amor, é Levítico 26:10, que diz assim: vocês ainda estarão comendo da colheita anterior e já terão que limpar os celeiros para a nova safra. O negócio é tão grande que ainda vai estar desfrutando do fruto da colheita anterior, que vai precisar limpar tudo porque a safra é muito melhor. O que vem pela frente é muito melhor e eu quero estender essa palavra profética sobre a sua vida. Eu não sei como é que você chegou aqui, se a sua cabeça está longe, se você está só de corpo presente, mas eu peço a você que em nome de Jesus, coloque a sua cabeça aqui, para que você não perca a palavra que o Senhor quer falar com você. Que você não possa perder esse momento. Talvez o seu milagre aconteça enquanto você escuta a palavra. Talvez tudo que você está esperando, a resposta do Senhor, aconteça enquanto você está aí sentado nessa cadeira. Porque eu posso dizer quantas vezes eu já experimentei milagres e transformações só sentada na cadeira deste lugar. Porque toda vez que a palavra de Deus ela é pregada, a libertação. Uma vez uma mulher perguntou para mim: Ariana, libertação é quando tem possessão de demônios e cai? Não, libertação é sempre que a palavra é pregada. A palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Precisamos ser livres do nosso orgulho, do nosso ego. E eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida. A safra que vem, a colheita que vem é maior do que a que você já teve até hoje, em nome de Jesus. Eu quero que você abra em Ruth, capítulo 2. Ruth está no Antigo Testamento. Se você não sabe onde fica, vai lá no índice, isso não é vergonha. O índice existe para isso. Então que você possa ir lá e encontrar o livro de Ruth. Ruth, capítulo 2. É tempo do Senhor despertar, nos despertar, para sermos quem o Senhor nos chamou para ser. Para ir onde o Senhor nos chamou para ir, para fazer o que o Senhor nos chamou para fazer. O capítulo 2 de Ruth, vocês encontraram, amém? A partir do verso 1 diz assim: e tinha Noemi um parente do seu marido, homem valente e poderoso da família de Elimeleque. E era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixai-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha. Foi, pois, e chegou, e apanhou espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. Eu quero ler só até aqui. Talvez você nunca ouviu essa história, mas eu vou situar você. O capítulo 1 de Ruth é um dos capítulos mais difíceis da Bíblia, porque ele começa com uma alegria e ele termina com uma tristeza. A Bíblia fala que Noemi, uma mulher casada com um homem chamado Elimeleque, na sua terra começou a ter fome e ela foi para outro lugar.
Começou a acontecer uma fome em Israel, então ela se muda para um lugar chamado Moabe. E ela tinha 2 filhos. E lá quando ela chega nesse lugar, Moabe, os seus filhos casam com mulheres moabitas. E lá, enquanto ela residia em Moabe, o seu marido morre, os seus 2 filhos morrem. E agora essa mulher viúva está com as suas 2 noras. Agora Noemi estava viúva, sem filhos, com as 2 noras. E então ela resolve voltar para a terra natal dela, que é Belém. Ela está pronta para voltar para casa. Noemi significa gentil, doce. Mas no final do capítulo 1, você vai ver que ela diz: não me chame de Noemi, não me chame de doce, não me chame de gentil. Me chame de Mara, me chame de amarga. Porque eu sinto tanta dor, porque eu perdi. Não me chame mais de doce. A minha vida se tornou amarga. Está tudo acabado, eu vou morrer como uma mulher amarga. Eu estou triste, eu estou arrasada, eu estou sem esperança. E diante daquela mulher viúva, tinham 2 noras, Ruth e Orfa. Orfa diz: eu não posso seguir com você, Noemi. Eu preciso voltar para a minha terra. Eu preciso voltar para os meus parentes. Eu vou voltar para aquilo que é mais fácil para mim. Mas Ruth permanece e diz: aonde você for, eu irei. Aonde você pousar, eu pousarei. O seu povo, Noemi, minha sogra, será o meu povo. Eu vou deixar a minha terra, eu vou deixar a minha vida, eu vou deixar aquilo que eu conhecia para seguir você. E Ruth escolhe um novo caminho, ela escolhe novas pessoas. Ela decide acompanhar Noemi em direção a Israel. Ela diz: eu vou deixar a minha realidade de Moabe, uma moabita, ela era moabita. Ela diz: eu vou deixar a cidade da minha terra para seguir com você, Noemi. E agora ela vai para Israel. E quando ela chega em Israel, ela é uma estrangeira. Ela é viúva, ela é pobre, ela é estrangeira. Ela não conhecia a nova terra e ela não sabia o que aconteceria com a vida dela quando ela chegasse lá. Mas a Bíblia fala uma coisa linda no final do capítulo 1, que era tempo de colheita. Lembre que nessa época as pessoas viviam da agricultura. Era a época da colheita. Ruth não sabia. O verso 1 diz que Noemi tinha um parente, um homem chamado Boaz. Ruth não sabia, Noemi também não, mas desde o primeiro versículo Deus mostra e sabe exatamente do que elas precisam. Se é difícil ser uma viúva nos nossos dias, imagine ser viúva, pobre e estrangeira nesse tempo. Quando eu falo de Boaz, talvez você não entenda, porque você não conhece ainda a Bíblia, mas Boaz retrata a figura de Jesus, o remidor. Boaz é a resposta para aquelas mulheres em tempo de fome, em tempo de tristeza, em tempo de luto. E no verso 1 do capítulo 2, Deus já está dizendo: eu tenho um plano para a vida dessas mulheres. Porque existe um homem, Deus estava falando que elas iam experimentar, Deus estava falando que elas iam encontrar. E no verso 2, diz que Ruth toma uma decisão. Imagine, elas são viúvas, elas são pobres, elas estão num lugar que elas não conhecem. E elas precisam de alguma coisa para comer. E Ruth toma uma decisão, ela diz: eu agora vou para o campo, minha sogra. Eu vou colher espigas de milho para que nem eu e nem você morramos de fome. Ela toma uma decisão. Ela diz: eu vou me mexer. No verso 2, se você for ler, ela vai dizer: deixe-me ir ao campo. Ela pede permissão. Ela diz: eu vou, minha sogra. E a sogra abençoa e diz: vai. Ruth toma uma atitude de se mover. A situação dela não era boa, mas ela toma a atitude de se mover. Ela diz: eu vou apanhar espigas no campo. Eu vou encontrar alguém que vai ser bom comigo. E ela foi em direção ao campo da oportunidade dela. Ela não sabia, mas Deus já sabia que o campo que ela ia chegar era de um homem chamado Boaz. Era tudo o que ela precisava para que a fome fosse saciada. Boaz
faz, é o resgatador, é o remidor, é aquele que transforma pessoas de ambiente. A mesma coisa que Jesus fez, a palavra diz que Ele nos tirou do pecado, Ele nos tirou do inferno e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Elas não sabiam, mas Deus já tinha um plano. E eu amo a história de Ruth. Eu amo a história de Ruth, eu amo histórias onde a gente consegue ver a movimentação dos personagens. Eu particularmente acredito que a nossa vida está em movimento. Se você está vivo, se você está respirando, se você está aqui nessa noite, é porque tem um movimento do céu, tem algo orquestrado do céu. No versículo 1 do seu capítulo, você não sabe, mas Deus já tem um plano para você. No capítulo 2 da nossa vida, no primeiro versículo, Deus já sabe o que fazer. A gente só precisa obedecer, a gente só precisa se mover, a gente só precisa ir para o campo da nossa oportunidade. Aquela mulher estava entrando em um novo tempo. Enquanto ela entrava no campo, enquanto ela entrava no novo território, era como se uma porta estivesse abrindo diante dela. Todo mundo aqui conhece uma porta automática. E para essa porta abrir, você precisa fazer o quê? Chegar perto. Você precisa se movimentar. Essas portas não se abrem até que você chegue perto. Até que você chegue bem na frente. Porque essas portas são ativadas pelo movimento. Ruth estava se movimentando. A porta estava para abrir. Você está a um passo de novas portas abrirem na sua vida. Agora você precisa fazer como ela. Você precisa fazer como Ruth. Você precisa sair. Você precisa dar o primeiro passo. Você está a 1 centímetro de distância de muitas portas começarem a se abrir. Você está a 1 centímetro de distância. Alguns centímetros você nem sabe. Mas você precisa se mover. Talvez você esteja dizendo: Ariana, eu não acredito que portas mais se abram na minha vida. Eu não acredito que a minha empresa pode sair da falência. Eu não acredito que o meu casamento pode mudar. Eu não acredito que o meu relacionamento pode mudar. Eu não acredito que a minha família vai mudar. Eu não acredito que eu vou ser capaz de fazer isso para Deus. Eu nunca serei capaz de realizar um sonho. Ariana, eu não vou mais suportar. Ei, é tempo de se aproximar. É tempo de se aproximar mais um pouco. É preciso chegar mais perto. Tem coisas na sua vida que está camuflada como portas fechadas. Mas você precisa chegar mais perto. Ruth começou a experimentar a mudança na vida dela quando ela chegou mais perto. Ela tomou uma decisão: eu não vou morrer nessa condição. Eu preciso sair dessa condição. Eu preciso tomar uma atitude na minha vida. E ela deu o primeiro passo. O capítulo 2 de Ruth está camuflado como uma porta fechada. Mas quando Ruth começa a se mover, é quando as coisas começam a acontecer. Essa mulher tinha todos os motivos para dar desculpa. Essa mulher tinha todos os motivos para não sair da cama. Essa mulher tinha todos os motivos para estar depressiva. Essa mulher tinha todos os motivos para não sonhar mais. Mas ela decide: eu vou fazer alguma coisa pela minha vida. Por que, Ariana, você está dizendo isso? Porque nós precisamos lutar pela nossa vida. Você precisa lutar pela sua alegria. Você precisa lutar pela sua vida espiritual. As coisas não caem do céu. Deus deseja uma posição. Deus deseja uma reação do seu povo. E a pandemia só veio para colocar o que você estava escondendo. Toda apatia que você sente, a frieza espiritual não é culpa de Deus, não. Deus tem dado campo de oportunidade. Você precisa chegar mais perto. Nós precisamos chegar mais perto. Ela estava decidida: eu não vou viver mais de migalhas. Eu não vou esperar ajuda de ninguém. Eu não vou viver de esmolas. Ela decidiu tomar uma atitude. Você só precisa tomar
tomar uma atitude. Você precisa só fazer uma decisão. Aquela mulher, ela disse: eu tenho uma missão. Ei, Deus está pronto para inaugurar um novo tempo na sua vida. Deus estava pronto para inaugurar um novo tempo na vida de Ruth. E a Bíblia diz que ela foi, porque é tempo de seguir. A pandemia diz: para. Não precisa se importar com a vida. Não precisa se importar com amanhã. Está todo mundo vivendo pandemia mesmo. A palavra de Deus não muda. É tempo de seguir. É tempo de chegar perto. É tempo de ver as portas se abrindo. É tempo de entrar em campos de oportunidade. Quando começou essa pandemia, eu disse: Jesus, eu não vou sair de jeito nenhum. Pior, eu vou sair é melhor. E ainda dando mais uns rodopios cheios de fogo do céu. É decisão. É decisão. Todo dia você decide não morrer com os seus problemas. Todo dia você decide não afundar com as notícias ruins. Todo dia você decide amar Jesus e não pecar. Todo dia, todo dia, todo dia. Ela pede permissão a Noemi. Ela pede permissão para Noemi. Eu posso ir? Amor, eu quero dizer que você muitas vezes, me entenda bem, igreja, entenda, você é Noemi. Você libera a mim e aos seus filhos para prosperar todos os dias. Noemi é aquela que diz: eu posso ir. E ela diz: vai, minha filha, porque eu acredito. Os pastores, quando pregam aqui, são Noemi para a vida de vocês, dizendo: vai, igreja, vocês vão conquistar. Vocês vão resplandecer a glória de Deus onde vocês estiverem. Vocês precisam ser Noemi dentro dos lares de vocês. Anima os filhos, anima o cônjuge, anima a vizinha, anima o vizinho, anima o amigo do trabalho. Nós somos Noemi nesse tempo. Noemi sabia que Ruth era uma semente. Ela disse: eu vou reter a minha semente de jeito nenhum. Eu vou enviar essa mulher, porque o retorno vai ser muito maior para a minha vida. Só quem tem visão espiritual entende do que eu estou falando. Eu vou enviar, porque eu sei que o retorno vai ser muito maior. Levante. Quando Deus começa a se levantar, quando Deus vê você tomando atitude, Deus se levanta junto com você. No campo da oportunidade você não está sozinha. Ruth estava entrando no versículo 1, mas Deus já tinha arquitetado todo o plano. Ninguém recebe promessa de Deus parado. Nada vai acontecer até você começar a se mover. Você não vai passar no concurso sem estudar. Você não vai resolver sua situação financeira sem trabalhar. A gente fica pensando que tudo é graça, que a colheita vai vir na nossa vida como se entrega o iFood. A palavra sempre nos mostra que o reino é tomado à força. Sabe o que é isso? Eu sou crente, então eu tenho que viver como crente. Todo dia é uma guerra. Eu não sei se você pensa que a sua vida, por ser crente, tinha que ser de água de coco e rede. Mas Jesus nunca disse isso. Ele disse: é para guerrear. Enquanto estamos aqui, é para tomar o reino à força. Todos os dias eu não paro, eu não desisto. O diabo insiste, o diabo vem, o diabo tenta, o diabo quer, ele investe, mas você diz: eu não dou, eu não me vendo, eu não troco Jesus, eu não abro a minha vida por nada, eu vou lutar até o fim. Ruth estava dizendo: eu não vou abrir mão do que eu acreditei desde que eu conheci Noemi. Eu vi que essa mulher é crente, eu vi que o Deus dela tem algo poderoso e é Ele que eu vou servir. Quantas vezes a gente pensa em desistir? Promessa não chega como iFood. Tem que lutar. Graça, tudo é graça. Murilo fala muito quando prega isso. É a hipergraça que as pessoas hoje pregam. Mas sabe o que é graça? É o empoderamento para seguir. A Bíblia diz: porque a minha graça te basta. Isso é empoderamento para seguir. Graça é empoderamento para se levantar.
começar a fazer o que precisa ser feito. Não sei se você está aqui pela primeira vez na igreja, mas aqui a gente fala de Bíblia. E a Bíblia ensina que eu sou responsável pela minha vida, porque um dia estarei diante do trono do Senhor e eu preciso fazer direito enquanto eu estiver nessa terra. Graça e empoderamento para seguir. É tempo de colocar o fim no que está impedindo você de seguir. Deus está dizendo, o campo da oportunidade está pronto. Você precisa romper com alguma coisa. É o que? A culpa? É a mentira? É o pecado? É a fofoca? A pornografia? É adultério? É o quê? Aqui ninguém é melhor do que ninguém. Aqui todo mundo é pecador. Do altar até a saída, todo mundo é pecador. Veio para cá para dizer o quê? Deus, eu sou bom demais, eu sou muito espiritual. Não, eu venho para cá para dizer, Jesus, eu sou tão pecadora. Me ajude, porque se o Senhor não me ajudar, eu afundo. Porque a minha carne não se converte. A minha mente é uma guerra constante. Eu preciso lutar por aquilo que você colocou em mim. Eu preciso lutar pelo campo da oportunidade que está diante de mim. Igreja, é tempo de entrar no campo da oportunidade. 40 anos é tempo de entrar no campo da oportunidade. Eu não vou ficar onde eu estou. Eu não vou ficar onde o diabo quer. Eu não vou ficar onde as pessoas disseram que eu devia estar. Eu não vou ficar onde a minha dor quer me prender. Eu vou avançar, eu vou entrar nesse campo porque ele é meu. O reino de Deus é tomada força. Ariana, mas você não sabe o que aconteceu comigo. Eu tenho tantos motivos para continuar parado. Ruth também tinha. Ruth tinha motivo para dar desculpas. Ruth era pobre, era estrangeira, estava passando fome, ainda tinha que cuidar e sustentar a sua sogra. Ela tinha todo motivo para ter raiva da vida, para querer desaparecer para sempre. Mas a Bíblia diz que ela se levantou e foi. Tudo o que o inimigo não quer é que você se levante e vá. Porque quando você se levanta e vai, o inferno diz, aconteceu alguma coisa. O que eu fiz ontem para ele, o que fiz ontem para ela, não funcionou, ela levantou hoje. Quem se levanta dá trabalho para o inferno. Hoje é dia de você frustrar os planos que as trevas fez para você hoje de manhã. Amor, todos os dias levante da cama e frustre os planos do diabo sobre a sua vida. Igreja, todos os dias levante e siga em direção, porque o seu futuro não é a condição que você vive. O seu futuro não é determinado se você tem dinheiro ou não. O seu futuro, a sua alegria não é determinado se as pessoas amam você ou não. O seu futuro é uma pessoa e ela se chama Jesus. O seu amanhã se chama Jesus. Quem se levanta dá trabalho para o inferno. Qual foi o palpite que o inferno fez ontem em você? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou casada há 15 anos e eu vi muitas vezes o inferno dar palpite contra a vida do meu marido. Eu vi muitas vezes o inferno se levantar para dizer, eles não vão continuar, eles não vão conseguir. E nós acordamos mais uma vez. Você vai acordar todas as manhãs para frustrar o palpite, para frustrar a declaração de fracasso. Os esforços de Satanás vão ter que cair no chão na minha e na sua vida, sabe por quê? Porque essa noite Deus está derramando graça, e graça é empoderamento para seguir. Graça não é desculpa para pecar. Graça não é desculpa para eu fazer da minha vida uma zombaria ao meu Deus. Graça é empoderamento para seguir Jesus. Eu não tenho nada. Eu sou pecador. Eu não sei como é que eu vou resolver esse problema no meu casamento. Eu não sei como é que eu vou resolver esse problema na minha empresa. Mas a tua graça me basta. Eu consigo seguir. Ruth entra no desconhecido. Ruth entra no campo da oportunidade. Ela não pensou, será que vai dar certo? A verdade é que todas nós temos medo de arriscar. Será que a minha empresa que faliu
e eu vivi aquela experiência. Será que se eu abrir de novo, vou falir de novo? Será que eu realmente insisto nesse casamento? E se eu tentar mais um concurso e não passar? A gente tem medo de arriscar. Porque a gente só lê até o versículo 1 do nosso capítulo 2 da vida. Ruth entra no campo do desconhecido. Ela sai do lugar seguro. Ela sai do lugar seguro para ir em direção àquilo que Deus tinha para ela. Não dá para ficar parado em frente à porta e esperar que ela abra. Você tem que andar. Se não deu certo, Deus tem os motivos. E a Bíblia diz que tem coisas que nós não sabemos aqui, mas saberemos lá. Agora não é desculpa para você parar. Eu quero trazer uma palavra de encorajamento para você saber o que a Bíblia diz sobre você. Sabe por quê? Porque a pandemia tem roubado o brilho das pessoas. Tem roubado o brilho dos crentes. Nunca se pregou tanto, mas também nunca teve um povo tão, nem sei o que dizer, tão aéreo com as coisas de Deus. Pessoas que não sabem do seu poder, pessoas que não sabem se apoderar da palavra, pessoas que se rendem a qualquer tentação. A Bíblia que eu conheço me dá empoderamento para seguir. A Bíblia que eu conheço diz: você é pecadora, mas você é lavada no sangue de Jesus. E quem é lavado no sangue de Jesus, não tem inferno, não tem demônio que possa com você. Não tem demônio que possa entrar na sua casa quando você diz: aqui está rodeado no sangue de Jesus. Demônio, saia da minha casa agora. A autoridade. Ruth entra no campo da oportunidade, porque Deus tinha preparado uma colheita para ela. Ei, a pandemia não roubou o poder da colheita. As situações difíceis não roubam o poder da colheita. Nenhuma circunstância faz Deus desistir da colheita da sua vida. Tem uma colheita. Tinha uma colheita esperando Ruth, mas ela tinha que se levantar. Ela tinha que se levantar. Ela descobriu que o futuro dela era uma pessoa. Ruth saiu da zona de conforto, porque ela acreditava que Deus tinha algo novo para ela. Todas as pessoas que foram bem-sucedidas na Bíblia, não tem uma que não teve que abandonar a zona de conforto e ir em direção àquilo que não sabia que aconteceria. Vamos lá, Moisés diante do Mar Vermelho, ele achava que ia morrer, ele e o povo. O que é que Deus fez? Uma coisa inédita. Quando ele disse, pegou o cajado e o mar se abriu, Deus fez. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos sofrendo, 12 anos ensanguentada, já coitada, já devia estar pálida, sem cabelo, sem sobrancelha, sem nada, sem vida, sem vigor. Mas ela diz: eu vou sair da minha zona de conforto e vou tocar naquele homem, porque alguma coisa vai acontecer na minha vida. Gideão teve que sair da zona de conforto. Muita desculpa, eu sou o menor, eu sou o mais pobre, ninguém liga para mim, eu não consigo fazer nada. Quando Deus mudou a cabeça dele, Gideão se transformou num guerreiro. Todos que foram bem-sucedidos na Bíblia saíram da sua zona de conforto e colocaram o pé no desconhecido. Daqui para frente é desconhecido, mas põe o pé. Não fica na zona de conforto, porque tem uma colheita. Tem uma colheita esperando você. Tem uma colheita esperando Ruth. E como eu falei, a Bíblia diz que era a época da colheita. E ela sai, ela toma uma decisão, ela sai. E ela foi colher espigas. Era um campo de grãos e ela vai colher as espigas ali. E quem sabe aqui um pouco de agricultura, sabe que época de colheita é época de muito trabalho. Época de colheita é época de retorno, mas é também de muito trabalho. Tem que trabalhar de manhã até o fim do dia. Tem que fazer muita coisa, tem que se esforçar, tem que suar. É preciso ser rápido. A colheita é urgente, porque se você deixar lá para o outro dia, pode ser que ela apodreça e você acaba perdendo a colheita. Então, tempo de colheita é tempo de urgência. Lembre que naquela época não tinha máquina, o trabalho era braçal mesmo. Então Ruth está lá suando, colhendo, quem sabe chorando, lembrando do seu marido que morreu,
lembrando da terra que deixou, com saudade dos seus parentes. Talvez ela estivesse sentindo falta daquilo que ela perdeu um dia, mas ela está lá colhendo espigas há horas. Se você for ler o resto desse capítulo, você vai ver que a Bíblia fala que de manhã até de noite, sem parar nenhum momento, ela colhia. Isso fala para mim e para você, não é tempo de parar, é tempo de colher, de manhã a de noite, de manhã a de noite, de manhã a de noite. É tempo de dizer: Jesus, a minha vida é tua de manhã e de noite você ainda está com Ele. É tempo de começar confiando em Deus e terminar o dia confiando em Deus. De manhã à noite, ela estava focada naquilo que Deus tinha para ela. Ela estava no campo, aproveitando o máximo da temporada. Ei, é temporada de pandemia, mas isso não rouba a sua alegria. Porque a sua alegria não é circunstância, a sua alegria é uma pessoa. Ela estava focada no trabalho dela. Ela estava focada no resultado que ela queria da vida dela. Igreja, se tem alguém que tem que exercer um resultado excelente nessa vida, somos eu e você, porque nós temos o Espírito Santo. Aquela menina estava focada. Ela estava focada naquele campo. Enquanto ela seguia o caminho de Deus, do outro lado do campo vinha Boaz. Enquanto ela trabalhava, focava, fazia o que tinha que fazer, Deus estava preparando a saída ali para Ruth. Do outro lado do campo, enquanto ela trabalha, a Bíblia diz que Boaz chega, o dono das coisas, o dono do campo, o ricaço, homem crente, temente a Deus, ele chega. E o trabalho de Ruth chama a atenção de Boaz. Continue focado, continue focada, continue sendo fiel, continue fazendo o que você tem que fazer, porque você não sabe o que é que está te esperando, quem está te olhando lá do outro lado do campo. Tem uma frase que eu ouvi um dia e que eu levo para a minha vida: você nunca sabe o que espera você do outro lado da obediência. Às vezes a gente obedecer muito, a gente fica entristecido. Deus, eu te obedeço tanto, cadê a resposta? Deus, eu faço tudo certinho, cadê você? Você não me responde. Tanta gente abandona a igreja Jesus porque diz: oh Jesus, eu faço tudo certinho, cadê você? Você não me responde, você não me ama, Jesus. Vamos parar de ser crente mimizento e amadurecer. Jesus, o Senhor não está me respondendo agora, mas eu sei que você está me vendo nesse campo e você está preparando uma saída ali do lado. Você nunca sabe o que te espera do outro lado da obediência. E depois do verso 5, se você for ler do 5 ao 7, porque se a gente ler vai demorar muito, você vai ver que Boaz chega no campo e ele vai logo perguntando: ei, quem é essa? Quem é essa? Qual a história dessa mulher? Qual a história dessa menina? Ei, ele não só está interessado na beleza dela, ele está interessado no legado dela, porque ele via o quanto era focada, o quanto era responsável. Ela tinha um objetivo de vida. Deus está vendo você enquanto você trabalha. Deus está vendo sua fidelidade. Deus está vendo a sua generosidade. Deus está vendo o quanto você está sendo fiel a Ele. Deus está vendo o quanto você está sendo tentado, mas está perseverando. Deus está vendo. E ele pergunta: quem é essa? Eu quero saber da história dela. Eu quero saber do legado dela, de onde veio essa mulher. E as pessoas que estavam trabalhando com ele dizem: ah, essa daí é Ruth. Essa daí é aquela que veio com a sua sogra, Noemi, lá de Moabe. E agora essa mulher está aqui no campo trabalhando para sustentar a sua sogra. Ela está aqui trabalhando de manhã a de noite. De manhã cedo até de noite, sem fazer nenhuma pausa, porque ela tem um objetivo. Ela quer sustentar a vida dela e ela quer sustentar a sogra dela. Você precisa estar nesse campo para valer, porque tem pessoas que dependem de você. A sua família depende de você, os seus filhos dependem de você, o seu cônjuge que ainda não conhece Jesus precisa de você. E as pessoas falam dela, diz: essa daí é uma mulher responsável, é uma mulher virtuosa, é uma mulher focada. Ela está trabalhando aqui, esforçando, suando a camisa. E Boaz se interessa por ela.
Deixa eu dizer uma coisa. A sua história chega antes de você. As pessoas vão te conhecer pela sua história. Não adianta dizer que é crente, não adianta dizer que é espiritual. A sua história vai antes de você. Eu quero deixar aqui uma palavra sobre a sua vida, amor. Quem você é não começou quando o seu ministério começou. Na verdade, quem você é mostra o que você faz. O que faz de você um homem de Deus que você é, nunca são o que as pessoas veem você fazendo aqui no altar. O que faz você um homem de Deus são os desafios, as dificuldades, as noites sem dormir, as lágrimas que você derramou, as pessoas que você ajudou. E é isso que torna você um homem de Deus. O que torna um homem de Deus nunca são os holofotes. O que torna uma mulher de verdade de Deus nunca são os holofotes, mas são como eles encaram as circunstâncias da vida. O que torna um homem ou uma mulher de Deus é o que ninguém vê. É o secreto. É como se trata a esposa e filhos dentro de casa. São os sacrifícios para ajudar a vida. Quem você é mostra o que você faz. Ainda tem um campo. Ainda tem muitos anos pela frente. Tem colheita. Tem vida, tem alegria. Tem eu. Tem eu, né, irmão? Maravilha, né? Glória a Jesus. Tem os meninos. Tem a igreja. Tem sua família, tem seus pais, tem sua sogra. E todos nós conhecemos você fora disso aqui. E é isso que faz você ser tão grande. E é isso que faz você realmente ser um homem de Deus. Tudo que você é e faz é legítimo. Porque mostra quem realmente você é. Não é a grandeza, mas os momentos mais difíceis de uma pessoa que define quem ela é. E eu posso dizer, eu estou aqui hoje, né, pregando para a igreja, mas celebrando a vida do meu marido, e eu posso dizer que eu vejo isso na vida dele. O que as pessoas dizem de você enquanto você trabalha no campo. O que as pessoas dizem de você enquanto você exerce seu ministério. O que as pessoas dizem de você enquanto você trabalha na sua empresa. Enquanto você trata o seu chefe, ou então quando você trata os seus subordinados. O que as pessoas dizem de você enquanto você está nesse campo. Deus sempre vê. Ele está sempre de olho. Deus está sempre de olho. Mesmo que as pessoas não vejam, Deus está sempre de olho. Mesmo que as pessoas não reconheçam, Deus está sempre de olho. E enquanto você está trabalhando no campo, Deus está preparando Boaz. Ele vai chegar na hora certa. A promoção, a realização, a promessa, a sua história mudada está chegando. Agora, enquanto você está no campo, faz o que tem que fazer no campo. Ele tem uma colheita certa para você. Deus tem visto os seus movimentos. Deus tem visto você se aproximando das portas. Deus tem visto você deixando para trás aquilo que você prendia. Deus tem visto o seu suor. Deus tem visto as suas orações. Deus tem visto a sua generosidade. Deus tem visto as suas lágrimas. Igreja, Deus tem visto as suas lágrimas. Ele não perdeu o controle. Deus não ficou atrasado no tempo porque uma pandemia chegou. Tivemos muita perda, sim. Todos aqui, se você perguntar, conhecem alguém ou na própria família que viveu alguma perda. Eu não estou desmerecendo esse tempo. Eu estou ensinando a igreja que enquanto estamos aqui, nós precisamos estar no campo. Porque Boaz está vindo. O remidor está chegando.
E Ele quer encontrar crentes trabalhando na sua obra. Ele quer ver pessoas investindo a sua vida nele. Tem um campo de oportunidade e Boaz está chegando para mudar a minha vida, para mudar a sua vida. E do verso 8 em diante, quando Boaz chega perto dela, fala com ela e ele diz: ó, Ruth, não está na Bíblia, mas eu acho que ele olhou bem nos olhos dela e disse: eu gostei de você, menina. Eu gostei de tudo que você tem. Faz uma coisa, não sai desse campo, tá? Fica aqui, porque enquanto você está aqui, você está protegida. Ele deu ordem aos trabalhadores: ei, vocês aí, ó, ninguém toca nela. Ninguém molesta ela. Ninguém assedia Ruth. Ei, ninguém. Eu dou ordem para vocês. Cuidem dela. Proteja ela. Enquanto você permanece no campo, Deus protege você. Ninguém toca. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Deus dá ordem aos seus anjos para guardar você e diz ao inferno: não toca nele, não toca nela. Está no campo da oportunidade, está onde eu queria, está fazendo a minha vontade e eu vejo o coração. Ninguém toca nele. Eu dou ordem, ninguém molesta ele. Ele está no campo. Ele está trabalhando. Ele está fazendo o que eu quero. Ele diz ainda: ei, olhe, se tiver com sede, vai ali nos meus poços e bebe, tá? Não precisa beber de água de outro lugar, não. Bebe aqui dos meus poços. Igreja, vamos parar de beber de poços estranhos. Vamos parar de beber de poços que não matam a sede. Vamos parar de ser crente só no domingo. Vamos parar de beber em água podre. Vamos parar de sair. Vamos parar de estar assistindo aquilo que não edifica. De estar que conversa que não edifica. De estar com a vida onde Boaz está vindo e não vai encontrar você preparado. Ele diz: ei, Ruth, eu gostei tanto de você. Fica nesse campo. Aqui você está protegida. E se você tiver sede, vai lá nos meus poços. É limpo. Eu sou a fonte de água viva. A igreja não pode esquecer que Jesus é a fonte de água viva. Não pode esquecer. Ele é a fonte todos os dias das nossas vidas, irmãos. Ele é a fonte da alegria, Ele é a fonte do resultado. Ele é a fonte do amor no casamento. Ele é a fonte da paciência com os filhos. Ele é a fonte para renovar o dom, a unção, a autoridade. Ele é a fonte. Ele diz: eu sou uma fonte inesgotável. Boaz diz: Ruth, fica aqui e bebe dos meus poços. Jesus está dizendo: ei, fica aqui e bebe de mim. Bebe de mim. Nos próximos 40 anos, 50, 60, continua bebendo dele, amor. Está dizendo: ei, menina, fica aqui, bebe desse poço. Ninguém maltrata essa mulher. E depois que ele faz isso tudo com ela, ela se joga de joelhos diante dele e ela diz: o que foi que eu fiz por tanta bondade? Você já viveu um momento desse com o Espírito Santo? Onde você diz: Senhor, que bondade é essa comigo? Eu sendo quem sou, quanta bondade em me salvar, quanta bondade em me chamar, quanta bondade em me dar alguma coisa para fazer no teu reino quando eu nem merecia. Toda vez que eu subo no altar, eu fico feliz, eu fico alegre. No altar não, onde eu estiver falando a palavra. Porque eu digo: quem era eu? Uma gaga como eu. E Jesus coloca alguma coisa para poder ajudar a minha igreja, ajudar os meus irmãos, ajudar o reino de Deus a avançar. Quem era eu? Ela se ajoelha diante dele e diz: o que foi que eu fiz, Boaz, por tanta bondade? É esse nível de vida, de dimensão que o Espírito Santo quer dar para você. De todos os dias você está na presença dele e dizer: o que foi que eu fiz, Deus, para o Senhor, para ter tanta bondade? Tanta bondade comigo, tanto cuidado comigo. É uma mulher estrangeira, é uma mulher de outro país, é uma mulher pobre, uma mulher viúva. Acho que sabe por quê? Porque Boaz sabia o que era ser estrangeira.
A mãe dele era uma estrangeira. Raabe, a prostituta que ajudou os espias, que estava longe, mas agora está enxertada no povo de Deus. Nós antes estávamos longe e agora nós estamos dentro do corpo de Cristo. Talvez Boaz tratou aquela mulher com tanto amor e bondade porque ele sabia o que era ser estrangeira. A mãe dele era uma estrangeira. Boaz cresceu pequenininho, ouvindo a mãe dele dizer, quando ela morava em Jericó, que ela era estrangeira, que ela vivia uma vida sem Deus, mas agora ela estava dentro do povo de Deus. Boaz sabia. Por isso que ele estava ali demonstrando tanta bondade com aquela mulher. Ei, Jesus veio à terra e experimentou tudo o que a gente experimentou. Sabe por que Ele nos trata com bondade? Porque Ele sabe. Ele experimentou. Ele não é qualquer um que vem assim do céu e grita: ei, eu sou o seu Salvador. Não, Ele diz: eu vou à terra, eu vou experimentar o que esse povo experimenta. Eu vou saber o que é tentação, eu vou saber o que é fome, eu vou saber o que é choro, eu vou saber o que é dor, a ponto de suar sangue, para que eu conheça o que eles sentem e eles também possam me conhecer. Boaz sabia o que era ser uma estrangeira, porque a mãe dele era uma estrangeira. Deus estava observando Ruth e Deus está observando você. Deus trabalha nos bastidores. Ele via o coração de Ruth por Noemi, ele via a generosidade, ele via o amor, ele via que Ruth foi leal, que Ruth trabalhou duro, que Ruth foi fiel, que ela buscou a vontade de Deus. Deus via que o legado de Ruth era incrível. O seu legado é incrível. Pastor, o seu legado é incrível. O legado que vocês têm para deixar é incrível. O legado, as pessoas acham que é só ministério, não. O legado na sua família, filhos crentes, tementes a Deus. Uma vizinhança que conhece o que é ter um homem ou uma mulher de Deus como vizinhos. O legado dela era incrível. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Você não perde quando ajuda os outros a vencer. Ruth estava ajudando Noemi a vencer. Amor, você ajuda tanta gente a vencer. Você ajuda tanta gente a vencer. Deus vê. Deus vê, você nunca perde. Muitas vezes, um parêntese aqui, eu estou falando da vida de Murilo, mas é também da vida do meu sogro. E a minha sogra sabe muito bem disso. Quantas vezes a gente fica sem a presença dele, para que vocês possam ser alimentados, para que ele possa estar no gabinete, para que ele possa ajudar, para que ele possa encorajar, para que ele possa direcionar. Deus vê. Deus vê. Deus estava vendo Ruth. Deus estava vendo Ruth salvando Noemi. Deus estava vendo Ruth. E não só o que ela estava fazendo agora, mas quem ela se tornaria. Ruth entra na genealogia de Jesus. Deus via o legado daquela mulher. Eu quero dizer essa noite que Deus vê o legado de cada um de vocês. Deus está construindo a história. Hoje pode não estar sendo fácil. Hoje você pode estar no campo colhendo as espigas, se achando o menor dos menores, se achando a pior pessoa do mundo, a mais humilhada nessa terra. Mas a vida de Ruth mudou num capítulo. Ela começa catando espigas num campo e ela termina dona daquele campo, porque Boaz diz: eu vou me casar com essa mulher. Boaz, Cristo, nós a noiva, ele vai casar, a gente vai casar, a gente vai subir, a noiva vai encontrar com o seu noivo. Ruth começa catando espigas e se torna dona daquele campo. Se isso não for sucesso, se isso não for realização, eu desconheço o que é. Deus estava orquestrando tudo. Deus está trazendo favor nessa estação da sua vida. Deus está trazendo favor.
Depois que Boaz diz, ó, fica no campo, você vai ser protegida, não toma água em lugar nenhum. Ele vai para os seus empregados e diz, ó, a partir de hoje eu vou facilitar a vida dela. Quando vocês estiverem indo, pegando a colheita, deixe umas espiguinhas assim, ó, na estrada, para que seja fácil para ela pegar. Isso é bondade ou não é, irmãos? Isso é o que Deus faz todos os dias comigo e com você. Só que você não consegue ver as espigas que Ele fica deixando pelo caminho, porque você está muito preocupada, ansiosa, ansioso. A gente não consegue enxergar as espigas que o favor de Deus vai derramando no meio do caminho. Tinha favor sobre a vida de Ruth. Ele diz, ó, deixa umas espigas no meio do caminho para tornar a vida dela fácil. Jesus todos os dias torna a sua vida fácil. Você só tem que ter mais sensibilidade, olhos espirituais, ouvidos espirituais e entendimento para você conseguir enxergar as espigas. Ele diz, torna a vida dela mais fácil. Deus está trazendo favor nessa estação. A Bíblia fala que quando ela retornou com muita coisa, muito grão. Muito grão. O Senhor está dizendo que você vai colher mais do que antes. Amém, glória a Deus por quem crê. Talvez você não crê. Eu creio de todo o coração que eu vou colher mais do que antes. Eu creio que Deus está trabalhando para facilitar a minha vida. Deus está querendo que você não se desgaste, porque Ele está deixando as espigas no meio do caminho. Ele está tornando a sua vida fácil. Isso se chama favor de Deus. Ninguém merece. Diga assim, favor é imerecido. Ninguém merece, mas Ele deixa para facilitar a nossa vida. O favor faz as portas se abrirem. Naquela noite ela volta cheia de grãos. Ela volta com a boa colheita, ela volta com resposta, ela volta com bênção, ela volta com alegria. O favor está no campo da oportunidade. O favor está hoje aqui, nessa estação, nesse tempo. O novo tempo é onde espigas ficarão no meio do caminho. Você não precisa se desgastar, é fácil pegar. Espigas que se multiplicarão, que crescerão. Eu tomo posse dessa palavra para a minha vida. Eu não vou viver os meus dias desgastadas, mas eu vou ter sensibilidade para olhar para o chão e ver as espigas que Deus está deixando no meu caminho. Deus tem mais. Deus tinha mais para Ruth quando ela começou o capítulo 2. A vida dela mudou em um dia. Em um dia. Porque ela decidiu, eu vou para o campo. Eu vou fazer alguma coisa por mim. Eu vou fazer alguma coisa para mudar a minha vida. A vida dela mudou num dia. Eu creio na Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Eu creio que a minha vida pode mudar em um dia. Eu creio que a sua vida pode mudar num dia. Eu creio que o seu casamento pode mudar num dia. Eu creio que as suas finanças podem mudar num dia. Eu creio que a sua empresa pode mudar em um dia. Eu creio que os seus filhos podem mudar em um dia. Eu creio que aquele resultado médico pode mudar em um dia. Porque a Bíblia me garante. Havia um campo. E Ruth deu um passo. Cada passo é importante. Eu quero terminar com isso. Cada passo é importante. Ruth deu um passo, entrou em uma bênção, e a bênção trouxe um resultado sobrenatural. Um passo, uma bênção, um resultado. Um passo, uma bênção, um resultado. Um passo, uma bênção, um resultado. Amanhã é um passo, uma bênção e um resultado. Um passo, uma bênção e um resultado. Eu não fico mais esperando. Eu vou em direção àquilo que Deus quer para mim. A igreja continua vitoriosa nesta terra. A igreja continua vitoriosa sobre o inferno. A igreja continua poderosa em seus passos, pastor.
só precisamos interpretar isso daqui. Quando você souber isso daqui, ninguém te segura. Ninguém segura você. Como essa fonte aqui, ó. Dentro de você, dentro de você, dentro de você. Ele é um rio que flui. Jesus, o autor dessa palavra, é o mesmo que continua dizendo: igreja, é para continuar avançando. Eu estou vindo, mas enquanto eu não chego, eu ainda sou Deus na terra para derramar favor e deixar as espigas no caminho. Mais 40, mais 50, mais 100. Tem espigas no caminho, tem favor de Deus. Eu creio no favor de Deus sobre você, sobre nossa casa. Eu creio no favor de Deus sobre essa igreja. Eu creio no favor de um Deus tão poderoso que nos deixou uma palavra para a gente não se sentir abandonado e possa entender o quanto Ele nos ama. Amanhã é um passo, uma bênção, um resultado. Esse tem que ser o seu movimento de vida a partir de hoje. Um passo, uma bênção, um resultado. Não queira nada diferente disso. Não queira passar um dia da sua vida sem um passo, sem uma bênção e sem um resultado. Ruth mudou a vida em um dia. Uma colheita e ela nunca mais foi a mesma mulher. Uma colheita e nunca mais somos os mesmos. Você crê nessa palavra? Fique de pé. Aleluia. Quem se movimenta dá trabalho para o inferno. Quem se movimenta lança fora os palpites e o desejo do fracasso. Amanhã o inferno vai dizer: eu não acredito. Ela levantou, ele levantou. Sabe o que foi? Eles foram para o culto na quinta-feira. Eu vou desanimar eles para não ir mais nem domingo, nem terça, nem quarta, nem quinta, nem nenhum dia. A partir de amanhã é um passo, uma bênção, um resultado. Amanhã é o quê? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigada pela tua palavra. Obrigada por nos ensinar a tua palavra. Obrigada pelo campo de oportunidade que está diante de nós, Senhor. Nós fazemos como Ruth e nessa hora damos um passo. Entramos no nosso campo, vamos colher as espigas, independente das circunstâncias, independente daquilo que estamos vivendo, independente daquilo que estamos sentindo. Nós vamos, Pai, porque nós somos responsáveis. Iremos viver um passo, uma bênção e um resultado. Eu creio que existe uma porta, Senhor, diante de nós, diante da tua igreja, que está pronta para se abrir. Nós precisamos só dar o primeiro passo, Grandes coisas